já há o confisco estatuído aqui no Brasil a respeito disso. E quem instituiu esse confisco foi o Exército, não é o decreto. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui Fabrício Rebelo, hoje para tratar de um assunto que vem causando certa instabilidade ao segmento dos atiradores desportivos, a partir de uma suposta interpretação alcançada pela 5ª Região Militar relativamente à exigência do nível 3 para as armas de uso restrito, para todas as armas de uso restrito. É isso que a gente vai ver neste vídeo, logo após o meu lembrete para que você não deixe de interagir aqui com a gente, registrando sua avaliação, seu comentário. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar suas notificações. E se você quer que nosso conteúdo alcance mais pessoas, compartilhe o nosso vídeo. Essa questão surgiu de modo muito forte agora, do meio para o final da semana, a partir de uma suposta comunicação feita pela 5ª Região Militar sobre as conclusões extraídas de um seminário, de uma reunião que foi tida lá com os SFPCs que integram a região, relativamente a procedimentos aplicáveis à situação de colecionadores, atiradores e caçadores. Esse documento está rolando nos grupos, né, de modo bastante forte, e já de início, preciso deixar aqui claro, nós aqui no canal buscamos sempre não repercutir esse tipo de informação que pode ser apenas um boato. E o nosso histórico aqui do canal tem sido esse. Só que o que tem acontecido ultimamente? Lança-se algumas interpretações esdrúxulas que podem ou não vir de um órgão oficial, de alguém com um poder de decisão, isso começa a repercutir e em um determinado momento todas as outras regiões, está todo mundo seguindo essas orientações. Então, para evitar esse tipo de coisa, nós vamos aqui mais uma vez excepcionar essa linha de não fazer repercussões do que pode ser mero boato, para tratar sim desse assunto, que é um assunto grave. O que é que se colocou aqui nesse documento que é intitulado, nesse documento está rolando em alguns grupos, peço desculpas aqui que ele está com uma formatação bastante pequena, eu já ampliei ao máximo aqui, mas mesmo assim não ficou tão grande, é uma atualização quanto a procedimentos, processos de pessoa física. E aí o documento diz que no período de 11 a 15 de março de 2024, foi realizado um estágio de nivelamento com os SFPCs integrantes da 5ª Região Militar. E aí se estabeleceu alguns procedimentos padrão para que sejam aplicados aos processos envolvendo pessoas físicas. E aí aqui nós temos diversas disposições, algumas questões relativas à aquisição de máquina de recarga, algumas outras de transferências entre acervos, algumas informações que são positivas e que não há aí nenhum tipo de impactação direta naquilo que é a atividade efetiva dos atiradores. O grande problema está aqui, no item 3, que é trazido com o rótulo de limite de armas. E o que é que diz o item 3? O artigo 37 da portaria 166-COLOG, de 22 de dezembro de 2023, prevê o limite de armas para cada nível de CAC. Ainda sobre o assunto, o parágrafo 11 do artigo 22 diz: o atirador desportivo que possuir armas em quantidade superior à permitida para o seu nível comprovado, por ocasião da reavalidação do CR, deverá adequar o seu acervo à quantidade permitida para o referido nível, ressalvadas as armas de uso restrito adquiridas anteriormente à publicação do Decreto 11.615, caput do artigo 79 do Decreto 11.615. Ele repetiu aqui o que está lá na portaria. Só que aí vem a interpretação curiosa. Tendo em vista isso, o CAC que já possuía arma de calibre restrito em quantidade superior a 4 armas, anterior à portaria 166, tem as suas armas ressalvadas no quesito quantidade, mas não está ressalvado no quesito nível,
Ou seja, para o usuário que possui armas de calibre restrito, independentemente da quantidade, este deve se adequar para CAC nível 3 ou se desfazer das armas até a renovação do CR. O que é que está aqui sendo trazido nesse documento? A ideia de que não importa se sua arma é anterior ao decreto 11.615, ela está ressalvada apenas em relação à quantidade, mas obrigatoriamente quem tem essas armas tem de ir por nível 3. Não existe nenhuma ressalva para os níveis anteriores. E essa interpretação é uma interpretação manifestamente equivocada. É uma interpretação, inclusive, daquelas que dão bastante a impressão de que tem pessoas dentro do Exército que ficam ali procurando algo para prejudicar o atirador desportivo e, quando acham alguma brecha, mesmo que seja uma brecha esdrúxula, utilizam essa brecha para esse propósito prejudicial. Por que que isso não faz nenhum sentido? Porque a redação da portaria a esse respeito é absolutamente clara. Primeiro, a quantidade de armas está estabelecida no artigo 67 da portaria. O limite de arma de fogo do atirador desportivo para aquisição é prevista no artigo 36. Atirador de nível 1 até 4 armas de fogo de uso permitido. Atirador de nível 2 até 8 armas de fogo de uso permitido. Atirador de nível 3 até 16 armas de fogo, das quais até 4 poderão ser de uso restrito e as demais serão de uso permitido. Qual é a quantidade de armas de uso restrito para o atirador nível 1? 0. Qual é a quantidade de armas de uso restrito para o atirador nível 2? 0. Essas quantidades estão previstas, são quantidades. O atirador de nível 1, o atirador de nível 2 não pode ter nenhuma arma de uso restrito. Pronto. Então você teria que se desfazer dessas armas. Mas o que acontece lá no artigo 22, parágrafo 11 da mesma portaria, que sofreu aí essa interpretação, no mínimo, muito criativa para o mal, né? Aquela ideia da criatividade maléfica foi aqui bastante implementada nisso. O que é que diz aqui o parágrafo 11? O atirador desportivo o atirador desportivo que possuir armas em quantidade superior à permitida para o seu nível comprovado, por ocasião da revalidação do CR, deverá adequar o seu acervo à quantidade permitida para o referido nível. Ou seja, esse dispositivo se aplica a todos os níveis. Ele se aplica a todos os níveis. A adequação é para o referido nível. E aí a ressalva para todos eles. Ressalvadas as armas de uso restrito adquiridas anteriormente à publicação do decreto 11.615 de 2023, caput do artigo 79 do decreto 11.615. A ressalva é para todos os níveis. Não tem isso de ressalva em específica em relação à quantidade, mas todo mundo tem de ir para o nível 3. Porque não está escrito aqui ressalvadas para o nível 3 as armas adquiridas antes do decreto. Não é isso que está disposto. A referência aqui é específica. Ela coloca de modo muito claro que há a ideia de respectivo nível. Adequar seu acervo à quantidade para o referido nível. Não é o nível 3. Ela se aplica a todos os níveis. É uma ressalva genérica. E a quantidade para os níveis 1 e 2 existe, a quantidade é 0. Então, eles estão ressalvados quanto à quantidade. Eles não poderiam ter nenhuma e eles podem manter aquelas que são anteriores ao decreto. Isso aqui é tão sem sentido que, se a gente for observar os termos do decreto 11.615, nós vamos identificar que lá no decreto 11.615, a possibilidade de manutenção das armas de uso restrito foi estendida até para as armas de defesa, as armas que estão no SINARME. Ou seja, o próprio cidadão que tem a arma registrada para defesa pessoal no SINARME pode manter essa arma consigo e adquirir as respectivas munições. Que sentido faria aqui para o CAC, para o atirador desportivo,
impor que ele transponha os níveis e passe isso para o nível 3. Não faz absolutamente nenhum sentido, não é isso que está escrito. Repita-se, a se considerar esse documento verdadeiro, porque isso é bastante difícil a gente fazer esse tipo de análise em cima de um documento que pode ser falso, pode ser uma fofoca, pode ter sido lançado lá, porque é uma coisa tão absurda que pode ter sido lançada lá despretensiosamente, até mesmo com um balão de ensaio para ver qual é a reação, ou então para ver se cola. Mas como nós estamos em um momento absolutamente sensível, em que as coisas estão terrivelmente sendo utilizadas só em prejuízo do segmento, é importante a gente cortar logo esse mal pela raiz. E é também importante a gente entender uma coisa. A questão da adequação de acervos, que é efetivamente o confisco, como nós já vimos aqui, se ter de adaptar os seus acervos àquilo que o nível agora autoriza, é uma imposição confiscatória. Isso não tem outro nome, isso é confisco. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então, se você quiser pegar, vou deixar aqui a descrição, é esse vídeo aqui que você pode olhar para identificar como já há o confisco estatuído aqui no Brasil a respeito disso. E quem instituiu esse confisco foi o Exército, não é o decreto. Não é o governo, porque lá no decreto 11.615 não há imposição de adequação de acervo, não há imposição de você fazer os seus ajustes em relação às armas que você já adquiria. Ao contrário, o decreto autoriza a preservação das armas adquiridas antes da sua publicação. Quem estipulou essa necessidade de adequação de acervo ao respectivo nível foi o Exército. Quem está impondo confisco aos atiradores desportivos, aos colecionadores, atiradores e caçadores, é o Exército Brasileiro, não é nem sequer o governo. Mas essa tese que está aqui lançada nesse documento, ou nesse suposto documento, nesse pseudo-documento, é uma tese esdrúxula, ela não tem nenhum fundamento jurídico, juridicamente não é isso que está escrito, a ressalva é genérica, ela se aplica a qualquer dos níveis, tanto que a redação é para o referido nível. Como é que pode referido nível se ela só valeria para o nível 3? Isso não tem nenhum cabimento, mas é importante a gente matar logo esse tipo de análise, esse tipo de interpretação, quando ela começa a circular, antes que ela cause mais estragos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Reitero aqui os meus pedidos para que você não deixe de interagir aqui com a gente, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, deixando aqui o seu comentário, importantíssimo para a gente. Se você quer ter uma relação mais próxima conosco, avalie as formas de interação com a gente, com as assinaturas, principalmente lá no nosso Clube FR. Aliás, esse documento vai estar lá disponível aos assinantes do clube. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.